Nesse vídeo, vamos discutir a baixa de itens do ativo imobilizado em função da venda. Para isso, vamos apresentar um exemplo. No final de X2, no balanço da companhia Atatinga, constavam nos ativos os seguintes saldos. Um veículo, ou melhor dizendo, a conta veículos com saldo de R$ 7.000 e a conta depreciação acumulada de veículos com saldo de R$ 3.800. Sabe-se que a conta veículos era constituída de o veículo X, que foi incorporado ao patrimônio da empresa no dia 2 de janeiro de X0, por R$ 3.000, é o custo, e posteriormente foi vendido à vista, e aí foi vendido no final de dezembro de X3, por R$ 1.500. Então, daquele saldo na conta veículos de R$ 7.000, tem o veículo X, com custo de R$ 3.000, e tem o veículo Y, que foi incorporado em 1º de julho de X0 por R$ 4.000. Então, os dois veículos, o veículo X com o custo de R$ 3.000 e o veículo Y com o custo de R$ 4.000, formam aquele saldo da conta veículos de R$ 7.000. A depreciação acumulada de veículos com saldo de R$ 3.800 é uma depreciação acumulada para os dois veículos. Continuando então no enunciado, letra B, inicialmente a vida útil dos bens dos dois veículos havia sido estimada em 5 anos e o método de depreciação utilizado era o método das cotas constantes, ou método linear, ou método da linha reta. Letra C, a vida útil do veículo Y foi reestimada após dezembro de X2 em 2 anos. Então, temos dois veículos, o veículo X e o veículo Y. O veículo X foi vendido em X3 e o veículo Y teve a sua vida útil alterada no final de X2, ou seja, a partir de janeiro de X3. Pede-se calcular o valor da despesa de depreciação para o ano de X3. Bom, aquele saldo da conta depreciação acumulada é a depreciação calculada até 31 de dezembro de X2. Então, a despesa de depreciação dos anos de X0, X1 e X2 já foi calculada e já foi contabilizada. Falta calcular a despesa de depreciação para o ano de X3, que é um dos itens que está sendo solicitado para a solução do exercício. 2. O resultado obtido na alienação do veículo. Então, o veículo X foi vendido, a questão, o exemplo está pedindo para a gente calcular o valor resultado, se foi o resultado obtido com a alienação do veículo, se foi um ganho ou uma perda com a alienação deste veículo, com a venda desse veículo. E item 3, fazer os registros contábeis, os lançamentos contábeis atinentes a estas operações. Bom, vamos lá então. A gente precisa promover a venda do veículo X no ano de X3. Para poder fazer o registro contábil, ou os registros contábeis, melhor dizendo, relativos à venda do veículo X, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar qual era o saldo da depreciação acumulada no momento da venda, em dezembro de X3, e qual é o valor contábil do veículo X nesta mesma data. Então, esse quadro que está sendo apresentado aí, ele mostra para a gente o cálculo da depreciação em cada um dos anos de utilização do veículo X, desde o momento em que ele foi incorporado ao patrimônio da empresa em janeiro de X0. Então, na primeira linha desse quadro, nós temos aí a depreciação calculada para o ano de X0. Nós fizemos o cálculo dessa depreciação utilizando uma taxa de depreciação, que está aqui, ó, de 20%. Como é que nós chegamos nessa taxa de depreciação de 20%? Bom, a vida útil do veículo X, dos dois veículos, né, foi determinada inicialmente em 5 anos. Então, se a gente fizer o seguinte cálculo, nós queremos depreciar 100% do valor depreciável. No caso aqui,
como não foi apresentado o valor residual, o valor depreciável é o próprio custo, R$3.000. A gente então tem duas formas de fazer o cálculo dessa depreciação. A gente pode fazer assim, ó, pegar os R$3.000, que é o valor depreciável, 3.000, e dividir por 5, que é o número de períodos da vida útil. Então, 3.000 dividido por 5 vai dar uma depreciação anual de 600. Ou fazer como utilizamos aí na tabelinha, né? Determinar a taxa de depreciação, que é dividir 100%, é o total do valor depreciável que a gente quer depreciar, dividido pelos 5 anos de vida útil. Aí nós vamos achar, então, uma taxa de 20%. Quando a gente multiplica essa taxa de 20% vezes o custo, que é o valor depreciável, nós vamos achar 20% de 3.000, o mesmo valor. A depreciação, então, é de 600 por ano. Então, no primeiro ano, nós temos aí uma depreciação no valor de 600. Como é o primeiro ano de depreciação, a depreciação acumulada no final desse ano é de 600. E o valor contábil? O valor contábil é o custo menos a depreciação acumulada. O valor contábil no final do primeiro ano para o veículo X, então, é de 2.400. Ano de X1, segundo ano, de novo, a vida útil continua sendo de 5 anos. Aí a taxa de depreciação é de 20%. Essa taxa de depreciação aplicada sobre o custo, que é o valor depreciável, neste exemplo, nós vamos achar uma cota de depreciação para o ano de X1 no valor de 600. Somando a depreciação de X0 e X1, nós temos uma depreciação acumulada no final de X1 no valor de 1.200. O custo, 3.000, menos a depreciação acumulada de 1.200, no final de X1, o valor contábil do veículo X é de 1.800. No terceiro ano, de novo, 5 anos de vida útil, isso determina uma taxa de 20% para a depreciação. Aplicados esses 20% sobre o valor depreciável, que é o próprio custo de 3.000, achamos uma depreciação de R$600 para o ano de X2. Somando com a depreciação dos 2 anos anteriores, a depreciação acumulada ao final do ano de X2 é de 1.800. 3.000 de custo menos 1.800 de depreciação acumulada, no final de X2, a depreciação acumulada é então de 1.200. Então, esses 1.200 estão contidos naquele saldo de depreciação. Eu vou voltar um pouco aqui à apresentação, só para a gente lembrar que saldo é esse, ó. Existe um saldo aqui na conta de depreciação acumulada de 3.800. Desses 3.800, o veículo X tem uma depreciação que a gente acabou de calcular agora de 1.800. Logo, a diferença só pode ser a depreciação acumulada do veículo Y no final do ano de X1 no valor de 2.000. Nós já vamos conferir se esse cálculo está correto. Então chegamos aí, né, com o valor contábil em 31/12 de X2 para o veículo X no valor de 1.200. Agora, esse veículo X foi vendido no final do ano de X3. Falta ainda calcular a depreciação para esse ano, que ela não está incluída naquele saldo que a gente acabou de apresentar. Então, ano de X3, a vida útil permanece em 5 anos, a taxa de depreciação, então, é de 20%, né, aplicada sobre o valor depreciável, que é o próprio custo. Calculamos aí uma despesa de depreciação para o ano de X3, vamos colocar aqui, ó, despesa de depreciação para o veículo X no valor de 600. Quando a gente soma esses 600, a depreciação que já estava acumulada até o final de X2, nós achamos uma depreciação acumulada no momento da venda no valor de 2.400. Então, essa é a depreciação acumulada em dezembro de X3, final de dezembro de X3, que é o momento em que o veículo X foi vendido. E aqui nós temos o valor contábil do veículo X no momento da venda, que é de 600. Esse aqui é o valor contábil do veículo na hora que ele foi vendido. É esse valor 600 que vai ser comparado com o valor da venda do veículo X
para saber se nós tivemos aí um ganho ou uma perda com a venda. Vamos voltar aqui na apresentação, só para a gente ver aqui por quanto que o veículo X foi vendido. Ó, ele foi vendido no final de X3 por R$ 1.500. Como o valor contábil dele nessa data era de 600, conforme a gente constatou agora, vai ter um ganho aí, a gente já pode antecipar isso, um ganho, um resultado positivo com a venda do veículo X no valor de 900. Vamos seguir agora para fazer o mesmo cálculo da depreciação dos períodos anteriores para o veículo Y. Então, a vida útil do veículo Y é a mesma, 5 anos. Pelo menos no início, aí, no momento em que o veículo foi incorporado ao patrimônio, era essa vida útil estimada. O que dá, de novo, aí, também para o veículo Y uma taxa de 20%, que é aplicado sobre o custo, que é o nosso valor depreciável de 4 mil, dá uma depreciação para um ano no valor de 4 mil reais. Só que acontece que o veículo Y foi incorporado ao patrimônio da empresa só no dia 1º de julho. Então, ele só operou durante 6 meses. Então, nós vamos considerar a depreciação proporcional a esse período de 6 meses, que é exatamente metade do valor de uma depreciação para o ano inteiro. A depreciação do ano é de 800, a depreciação proporcional para o período de 6 meses é de 400. No final desse primeiro ano, X0, a depreciação acumulada do veículo Y é de 400. E o valor contábil, que é, de novo, o custo menos a depreciação acumulada, o valor contábil no final de X0 do veículo Y é de 3.600. Vamos calcular agora a depreciação do ano de X1. A vida útil continua sendo de 5 anos, a taxa de depreciação é de 20%. Então, 20% de 4 mil, que é a base de cálculo da depreciação, valor depreciável. Depreciação ou a cota de depreciação para o ano de X1 do veículo Y é de 800. Somando 800 com os 400 do ano anterior, a depreciação acumulada no final de X1 para o veículo Y é de 1.200. E o valor contábil, custo menos depreciação acumulada, o valor contábil no final de X1 é de 2.800. X2, de novo, a vida útil ainda é de 5 anos, a taxa de 20% ao ano, aplicada sobre o valor depreciável de 4 mil, a cota de depreciação é de 800, somando com a depreciação dos 2 anos anteriores, temos uma depreciação acumulada de 2 mil, e o custo, 2 mil, menos a depreciação acumulada de 2 mil, valor contábil no final de X2 para o veículo Y é de 2 mil. Vamos conferir, né, se a gente acertou aqui, ó, o valor da depreciação acumulada no final de X2, né? Esse valor dessa depreciação acumulada, somando com a depreciação acumulada de 1.800 do veículo X, tem que dar o saldo de depreciação acumulada no final de X2, que está aqui, ó, 3.800, exatamente 2 mil de depreciação acumulada no final de X2 para o veículo Y. Agora, para o veículo Y, nós temos uma peculiaridade. Quando chegou no final do ano de X2, né, em que dos 5 anos de vida útil estimada já tinham sido transcorridos 2 anos e meio, né, ó, meio ano em X0, mais 1 ano em X1 e 1 ano em X2, depois de 2 anos e meio de depreciação, ainda haveriam, considerando a vida útil original, mais 2 anos e meio de vida útil estimada. Essa vida útil foi reestimada em apenas mais 2 anos. Então, tirou aí meio ano, 6 meses de vida útil para os próximos anos. Então, agora nós só vamos ter mais 2 anos para depreciar o restante do valor contábil. O valor contábil, então, era de 2 mil. O que eu fiz? Eu trouxe aqui para o custo, ó, esses 2 mil, que é o que faltam ainda para ser depreciados. Esses 2 mil têm que ser depreciados nos próximos 2 anos. Então, vai ser uma depreciação de 50% em cada ano, sendo que para o ano de X3, 50% de 2 mil, a cota de depreciação e a despesa de depreciação de X3 para o veículo Y é de 1.000 pratas, R$1.000. Então, quando a gente soma esses R$1.000 com a depreciação acumulada até o final do ano anterior, X2, a depreciação acumulada do veículo Y ao final de X3 é de 3 mil e o valor contábil dele é de 1.000. A história com o veículo Y acabou aqui, nós vamos apenas contabilizar essa despesa de depreciação de R$1.000, né, que é a despesa de depreciação aqui
do ano de X3, essa despesa aqui, ó, mas o veículo Y ele permanece no patrimônio, ele não foi vendido. O veículo que foi vendido foi o veículo X. Então, só recapitulando aqui o que se pede para ser feito. Ó, calcular o valor da despesa de depreciação para o ano de X3. Já fizemos isso, ó. Para o veículo X, a despesa de depreciação é de 600. Para o veículo Y, a despesa de depreciação é essa daqui, ó, R$1.000. Então, o total da despesa de depreciação no ano de X3 é de R$1.600. A segunda coisa é calcular o resultado obtido com a alienação do veículo. Qual veículo que foi vendido? O veículo X. O veículo X, vamos voltar mais um pouquinho no enunciado aqui, ó, foi vendido por 1.500 e ele foi vendido por 1.500 no momento em que o valor contábil dele, no momento da venda, era de 600. Ó. Vamos colocar aqui um VC, valor contábil. Então, foi vendido por 1.500 um veículo que estava avaliado em 600. Então, nós já temos aí o resultado com alienação, 1.500 menos 600 é 900. E a última coisa que está pedindo para fazer é efetuar todos os lançamentos contábeis. Então, nós temos que lançar a despesa de depreciação de X3 para os dois veículos, os registros contábeis da baixa e alienação e venda do veículo X que aconteceram no ano de X3. Então vamos lá, vamos fazer os registros contábeis agora. Então, só para justificar aqui o cálculo da depreciação de X3, né, ó, é 600 do veículo X e 1.000 do veículo Y. Total da despesa de depreciação, 1.600. Registro contábil da despesa de depreciação, débito em despesa de depreciação 1.600 e crédito em depreciação acumulada de veículos. Então já cumprimos aí o que foi pedido inicialmente, que é calcular a despesa de depreciação. Isso aqui é a resposta da letra A. E aqui já é parte da resposta da letra C, que são os registros contábeis inerentes a todo esse processo que a gente está discutindo. Vamos seguir. Agora, os registros da venda do veículo X. Então, a primeira coisa, o registro da venda propriamente dita. O veículo foi vendido por 1.500, supondo que a venda foi à vista, recebida em dinheiro, débito na conta caixa 1.500, crédito na conta receita de venda de imobilizado 1.500. Agora, vamos registrar a baixa da depreciação acumulada. Só lembrando, na data da venda, a depreciação acumulada do veículo X é essa daqui, ó, 2.400. E o valor contábil dele é 600. Então, nós vamos fazer agora um lançamento para fazer a baixa da depreciação acumulada e um outro lançamento para fazer a baixa do valor contábil. São dois lançamentos. Então, vamos lá. Primeiro, a baixa da depreciação acumulada, 2.400. Débito de depreciação acumulada de veículos, 2.400. Crédito na conta veículos, 2.400. Com isso, o saldo da conta depreciação acumulada relativa ao veículo X, porque tem que lembrar que aquele saldo lá de depreciação acumulada é para os dois veículos, mas aquela parte da depreciação acumulada que refere-se ao veículo X, ela foi zerada. E agora vamos fazer o lançamento da baixa do custo do imobilizado vendido, que é o valor contábil, que está aqui, ó, 600. Débito na conta custo do imobilizado vendido, crédito na conta veículos. Agora a gente pode calcular o resultado obtido com a alienação do veículo X. Ele foi vendido por 1.500, o valor contábil dele na data da venda era de 600, que é o custo. Então, 1.500 menos 600, teve um ganho, né? Isso aqui é um ganho com a venda do veículo X no valor de 900. E os registros contábeis já estão todos aí preparados.